O silêncio do Ártico sempre teve um tipo diferente de significado para mim. Tendo crescido em Frost Point, uma pequena cidade onde a escuridão do inverno se estendia como um cobertor interminável sobre nossas vidas, desenvolvi um hábito que meus pais, ambos professores da escola da comunidade, definitivamente desaprovariam. O ar cortante daquela noite de janeiro queimou meus pulmões quando liguei silenciosamente o snowmobile dos meus pais. O mostrador digital indicava 22:47. O céu acima estava excepcionalmente claro. Uma tela preta salpicada com milhares de diamantes brilhantes. Era impossível resistir. Só uma hora. Prometi a mim mesmo enquanto guiava a máquina para longe de nossa casa escura, o ronco do motor parecendo incrivelmente alto na calada da noite. O caminho familiar me levou por várias colinas cobertas de neve, cada uma me afastando mais do brilho fraco das luzes da cidade. A dormência em meus dedos valia a pena para momentos como esse. A 3 quilômetros de distância, encontrei meu ponto favorito, uma depressão natural na paisagem que bloqueava qualquer poluição luminosa remanescente. Desliguei o motor, deixando que o silêncio profundo da noite ártica me envolvesse como um cobertor grosso. A única companhia para minha solidão era o sussurro ocasional do vento na extensão branca sem fim. A aurora boreal dançava preguiçosamente no céu, com suas fitas verdes e roxas tão comuns em nossa parte do mundo que se tornaram quase banais. Os satélites pairavam sobre nossas cabeças como sentinelas silenciosas. Suas trajetórias previsíveis quase não chamavam mais minha atenção. Era apenas mais uma noite tranquila sob as estrelas, até que ouvi o clique. No início, era quase imperceptível, como o toque suave de um lápis no vidro. Meu pensamento inicial foi para o motor esfriando atrás de mim, o metal se contraindo no frio intenso. Mas algo não estava certo. O som não estava vindo do snowmobile, não estava vindo de nenhum lugar ao meu redor. Estava vindo de cima. Meus olhos examinaram a paisagem celestial familiar, procurando por algo incomum. Foi quando os notei. 3 pontos de luz dentro da aurora, dispostos em um triângulo perfeito. Eles pareciam diferentes, mais brilhantes, mais concentrados. Tentei descartá-los como se fossem estrelas, aparecendo em meio às luzes do norte. Mas as estrelas não ficam mais brilhantes. Estas sim. Os estalos se intensificaram, transformando-se de um leve toque em algo mais substancial, como bolas de bilhar colidindo dentro do meu crânio. As 3 luzes continuaram a se intensificar, queimando a aurora como brasas em papel de seda. Meu coração martelava contra minhas costelas enquanto eu estava deitado ali, incapaz de me mover, incapaz de desviar o olhar. O frio penetrou mais fundo em meus ossos, mas eu mal percebi. As luzes ficaram mais brilhantes e mais brilhantes, até que nada. O silêncio se abateu sobre mim como uma força física. As luzes desapareceram como se nunca tivessem existido. Os cliques pararam tão abruptamente que meus ouvidos soaram com sua ausência. Sentei-me com as articulações rangendo de rigidez, tentando processar o que acabara de testemunhar. Minha mente racional imediatamente começou a construir explicações. Um helicóptero de mineração, algum fenômeno atmosférico estranho, talvez até mesmo minha imaginação pregando peças. O snowmobile demorou mais do que o normal para dar a partida, com o motor girando relutantemente no frio. Enquanto dirigia de volta para a cidade, ensaiei as desculpas que daria aos meus pais se eles notassem minha ausência. Mas quando me aproximei de nossa casa, algo parecia errado. Todas as janelas estavam escuras. Não havia uma única luz acesa em nenhum cômodo.
Algo incomum para meus pais, que normalmente ficavam acordados até tarde, corrigindo trabalhos ou assistindo à TV. Entrei sorrateiramente, primeiro pela porta externa, onde tirei minhas roupas de inverno, e depois pela porta interna, que dava para a casa silenciosa. Os rangidos familiares de nossa antiga casa pareciam amplificados na escuridão, enquanto eu me dirigia ao meu quarto. Uma vez em segurança debaixo das cobertas, peguei meu telefone para programar o alarme matinal. Foi quando tudo se encaixou. No lugar, o motor teimoso, a profunda rigidez em minhas articulações, o silênio incomum da casa, o frio profundo que parecia ter se instalado em meu âmago. Eu tinha saído às 22h47 p.m. Agora eram 5h52, 7 horas. 7 horas de minha vida desapareceram enquanto eu estava deitado na neve, olhando para aquelas luzes. 7 horas que pareceram minutos. 7 horas que ainda não consigo explicar. Eu nunca dormi naquela noite. Como eu poderia? E nunca mais levei o snowmobile para um passeio à meia-noite. Às vezes, em noites claras, quando a aurora dança no céu, acho que ouço um clique fraco. E me pergunto, o que exatamente estava me observando naquela noite? E o mais importante, o que ele fez? Durante aquelas 7 horas perdidas? Acho que não quero saber. Você já notou como a escuridão distorce nossa percepção do tempo? Como os minutos podem se transformar em horas quando estamos sozinhos em um lugar desconhecido? Foi isso que pensei que estava acontecendo naquela noite, até que percebi que o tempo não era a única coisa que nos pregava peças. Meu nome é Sarah Mitchell e meu primeiro ano na Blackwood University começou como o de qualquer outro calouro, cheio de erros e desventuras. Mas o que aconteceu naquela noite de setembro ainda faz minha pele arrepiar sempre que penso nisso. Eu conhecia minha colega de quarto, Rachel Chen, há apenas algumas semanas, quando ela sugeriu que fôssemos ao Oak Ridge Mall. Sei exatamente qual ônibus pegar. Ela me garantiu com a confiança de alguém que claramente não sabia. Embarcamos no ônibus no 42 às 20 Zern, esperando uma simples viagem de compras. Em vez disso, 2 horas depois, nos encontramos em um terminal de ônibus abandonado, com nossas vozes ecoando nas paredes de concreto vazias. As luzes fluorescentes zumbiam no alto como vespas furiosas, lançando sombras doentias na plataforma deserta. Foi então que o velho apareceu. Ele parecia ter se materializado a partir das próprias sombras. Seu rosto envelhecido estava marcado pelo que parecia ser preocupação. O último ônibus só chegará daqui a 1 hora, ele sibilou, apontando um dedo retorcido para uma rua próxima. Mas se você descer a Willow Lane, há um ponto em que o número 17 chega atrasado. Algo em seu sorriso não alcançava seus olhos. Mas que escolha tínhamos? Meu celular tinha acabado de morrer. A tela ficou preta com uma finalidade zombeteira e Rachel tinha deixado o dela no dormitório. Um detalhe que se tornaria cada vez mais importante com o passar da noite. Willow Lane. Até mesmo o nome soa sinistro agora. Ela foi construída em um declive, com uma única faixa de asfalto cortando a densa floresta como uma cicatriz. Os poucos postes de iluminação pública que funcionavam criavam poças de luz amarela doentia, mais sombra do que iluminação. Carvalhos antigos se erguiam em ambos os lados, com seus galhos se estendendo pela estrada como dedos que se agarram. O ponto de ônibus nada mais era do que um poste de metal com uma placa desbotada, plantado no meio daquela estrada sem fim. Parados ali, podíamos ver meio quilômetro em qualquer direção. Nada além de árvores, escuridão e aquela pista, única e solitária, que se estendia até a escuridão. O tempo parecia ter ficado mais lento,
Cada farfalhar de folhas nos fazia pular. Cada som distante poderia ter sido um ônibus ou qualquer outra coisa. O ar de outono ficou mais frio, penetrando em nossas jaquetas leves e se instalando em nossos ossos. Foi então que ouvi os passos. No início eram suaves, quase hesitantes. Virei-me e lá estavam elas. 2 crianças caminhando pela rua com suas mochilas balançando levemente a cada passo. A visão era tão surpreendentemente normal que o alívio me inundou. Onde há crianças, deve haver segurança, certo? O menino aparentava ter uns 12 anos, com cabelos escuros bem penteados e uma mochila vermelha que parecia grande demais para seu tamanho. A menina parecia um pouco mais nova, com os cabelos castanhos em 2 tranças perfeitas, usando uma mochila azul decorada com o que pareciam ser remendos de borboletas. "Ei!" gritei, tentando manter o desespero em minha voz. "Você sabe se há algum ônibus vindo?" Os movimentos do garoto eram estranhamente precisos quando ele sacou o celular e foi em direção à placa. Observei enquanto ele estudava, atentamente, o poste vazio. "Os horários não estão lá", eu disse, "e também não há nenhum número para enviar mensagem. Já verifiquei antes." Ele continuou olhando para o telefone, a luz azul da tela lançando sombras estranhas em seu rosto. "Ah, está tudo bem", disse ele com a voz estranhamente plana. "Seu ônibus chegará em 10 minutos, eu acho." Enquanto essa conversa estava acontecendo, Rachel começou a conversar com a garota. "De onde vocês são?" perguntou. A garota, com a cabeça inclinada em um ângulo incomum. "Acabamos de começar a universidade aqui", respondeu Rachel. "E vocês?" "Ah, estamos na escola e estamos voltando da escola para casa." A voz da garota tinha uma qualidade de canto que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Eu me virei para contar a Rachel sobre o horário do ônibus, apenas por 1 segundo, não mais do que uma única respiração. E quando olhei para trás, eles tinham ido embora. Não foram embora. Não correram para a floresta. Eles haviam desaparecido completamente, como se tivessem sido apagados da existência. A estrada se estendia vazia em ambas as direções. Os fracos postes de luz não revelavam nada além de uma calçada vazia. As árvores eram cercadas por uma cerca alta que seria impossível escalar sem fazer barulho. Não havia lugar para onde eles pudessem ter ido na fração de segundo em que eu desviei o olhar. O rosto de Rachel ficou pálido. "Você..." ela sussurrou. Assenti com a cabeça, incapaz de formar palavras. Nas 2 horas seguintes, ficamos lado a lado naquela piscina de luz doentia, pulando a cada som, a cada sombra. Quando o ônibus finalmente chegou às 20:17, sei disso porque perguntamos desesperadamente ao motorista a hora, quase choramos de alívio. No dia seguinte, ainda abalado, perguntei casualmente ao meu irmão mais velho sobre Willow Lane. Ele trabalha no escritório de planejamento da cidade, então imaginei que ele conhecesse a área. "Ah, sim", disse ele, sem tirar os olhos de seu café. "Fica bem ao lado do antigo cemitério de St. Michael. Eles o fecharam na década de 1950, depois daquele terrível acidente com o ônibus escolar." Meu sangue gelou. "Que acidente?" Ele deu de ombros. "Algumas crianças estavam voltando tarde para casa, depois de um evento escolar. O ônibus perdeu o controle naquela estrada íngreme e bateu na cerca do cemitério. Foi realmente trágico. Dizem que 2 das crianças nunca foram encontradas. Eu não contei a ele o que aconteceu naquela noite. Como eu poderia? Mas sentado aqui agora, digitando isso, alguns detalhes continuam me incomodando. A maneira como seus movimentos pareciam ligeiramente estranhos, como atores que não dominavam o comportamento humano. A maneira estranhamente formal com que falavam.
O fato de que suas roupas e mochilas pareciam datadas de alguma forma. Mas o que realmente me mantém acordado à noite é um detalhe que só notei mais tarde, quando estava repetindo a lembrança pela 100ª vez. Quando o garoto estava olhando para o celular na escuridão, não havia luz refletindo em seu rosto. A tela estava preta. E às vezes, nas noites em que não consigo dormir, eu me pergunto, será que eles estavam tentando nos ajudar ou estavam tentando fazer com que nos juntássemos a eles? Porque agora que penso nisso, o rapaz disse que o ônibus chegaria em 10 minutos, mas ele só chegou depois de 2 horas. O que teria acontecido se tivéssemos desistido de esperar e começado a caminhar por aquela estrada escura? Ainda pego o ônibus às vezes, mas agora sempre verifico a rota com cuidado. E se eu vir crianças esperando em um ponto de ônibus tarde da noite, mantenho meus olhos fixos à frente. É melhor deixar algumas perguntas sem resposta, e alguns ajudantes podem não ter seus melhores interesses em mente. Afinal de contas, que tipo de criança estaria voltando da escola para casa à meia-noite? A menos que elas ainda estejam tentando chegar em casa. As manchas apareceram 3 semanas depois que comecei meu novo emprego na loja de antiguidades. No começo, pensei que eram apenas marcas de água nos espelhos antigos que adquirimos na venda de espólios de Blackwood. Manchas escuras e irregulares que pareciam mudar quando vistas de ângulos diferentes. Como alguém com mestrado em química, eu deveria saber melhor. A água não se move assim. A água não sussurra. Lembro-me do momento exato em que tudo mudou. Era uma terça-feira à noite e eu estava fazendo inventário sozinho no depósito do porão. O ar estava pesado, com o cheiro de mofo de móveis velhos e memórias esquecidas. O facho da minha lanterna captou algo no canto. Um espelho de penteadeira vitoriano ornamentado com uma rachadura na diagonal. A senhora Chen, dona da loja, o havia marcado para restauração. A parte lógica do meu cérebro, a parte que me rendeu honras acadêmicas e uma reputação de cético do departamento, tentou explicar o que aconteceu em seguida. Mas a lógica falha quando você vê seu reflexo piscar fora de sincronia com seus próprios movimentos. Aproximei-me do espelho, meu coração batendo forte contra minhas costelas, como um pássaro preso. As antigas luzes fluorescentes do porão tremeluziam, lançando sombras estranhas que dançavam nas paredes. Meu reflexo olhou para mim, mas algo estava errado. Seus olhos estavam diferentes. Mais escuros, mais famintos. Quando levantei minha mão direita, ele levantou a esquerda. Só um truque da luz, sussurrei, minha voz tremendo. Só olhos cansados pregando peças. Então meu reflexo sorriu. Eu não tinha sorrido. O que se seguiu foi uma série de eventos que destruiriam minha compreensão da realidade. Descobri que podia ver coisas nos espelhos. Coisas que não deveriam estar ali. No início, eram apenas vislumbres, figuras sombrias paradas atrás dos clientes, mãos estendidas das superfícies reflexivas, rostos pressionando o vidro do outro lado, mas o verdadeiro horror começou quando percebi que podia ouvi-los. Suas vozes começaram como sussurros, quase inaudíveis, acima do piso rangente da loja e dos radiadores zumbindo. Eles imploravam por ajuda, por reconhecimento, por libertação. Eu os ignorei, agarrando-me desesperadamente ao meu ceticismo como uma pessoa se afogando agarra-se a um pedaço de madeira. Então chegou a noite em que fiquei até tarde para catalogar os recém-chegados. As vozes ficaram mais altas, mais insistentes. Uma em particular, uma voz de mulher rouca e desesperada, chamou minha atenção. Eles estão todos presos, ela disse.
Estamos todos presos, mas você pode nos ver, você pode nos ajudar. Eu me vi atraído por um pequeno espelho de mão da década de 1920. Quando o peguei, a alça de metal frio causou arrepios pelo meu corpo. A superfície parecia ondular como água agitada, e em suas profundezas vi rostos, dezenas deles, pressionados contra o vidro como prisioneiros atrás do gelo. Foi quando descobri meu dom. Toda vez que tocava em um desses espelhos, eu podia sentir as emoções, as memórias, os momentos finais daqueles presos ali dentro. Não eram apenas reflexos, eram ecos dos mortos, preservados em prata e vidro. O professor de química em mim queria fazer testes para provar ou refutar o que estava acontecendo, mas como você mede o peso de uma alma? Como você quantifica o terror de perceber que cada espelho pode ser uma prisão? A senhora Chen me encontrou na manhã seguinte, cercada por espelhos que eu havia tirado do depósito, minhas anotações espalhadas pelo chão. Os símbolos que eu havia rabiscado no meu caderno não faziam mais sentido, mas as vozes estavam cristalinas agora. Você também os viu, não viu? Ela perguntou, seus olhos antigos guardando segredos que eu não estava pronto. E para entender. É por isso que eu contratei você. Eu estava esperando por alguém como você. Ela enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno espelho compacto manchado. Este aqui, ela disse, este aqui contém a verdade sobre o que realmente aconteceu com a família Blackwood. Você está pronto para aprender? Eu não estava, mas os espelhos não me davam mais escolha. O espelho compacto que a senhora Chen me entregou era enganosamente comum, do tipo que você esperaria encontrar na bolsa de qualquer mulher idosa. Mas no momento em que meus dedos tocaram sua superfície fria, eu soube que era diferente. O metal parecia vivo, pulsando com uma energia que fez meus dentes doerem. Os Blackwoods não eram apenas colecionadores, explicou a senhora Chen, sua voz quase um sussurro. Eles eram caçadores. Eles procuravam espelhos com propriedades especiais. Espelhos que pudessem capturar mais do que apenas reflexos. Enquanto ela falava, imagens começaram a inundar minha mente. Eu vi a mansão Blackwood como ela tinha sido em seu auge. Um monstro vitoriano com janelas como olhos famintos. Em cada cômodo, espelhos pendurados nas paredes, nos cantos, sobre as mesas, mas essas não eram decorações comuns, eram armadilhas. O compacto em minha mão me mostrou tudo. Jonathan Blackwood, o patriarca da família, havia descoberto um ritual antigo. Ao tratar espelhos com uma mistura de nitrato de prata e algo mais escuro, algo que exigia sacrifício, ele podia transformá-los em recipientes para almas humanas. Mas por quê? Perguntei, minha voz embargada. O que poderia valer a pena? A resposta veio em uma onda de imagens tão violentas que deixei cair o compacto. Ele caiu no chão e em sua superfície vi rostos gritando silenciosamente imortalidade. Os Blackwoods acreditavam que, ao capturar almas, eles poderiam estender suas próprias vidas. Cada espelho em sua coleção continha a essência de alguém, sendo lentamente drenada para alimentar a longevidade não natural da família. Nos dias seguintes, aprendi a controlar melhor meu dom. Cada espelho contava sua própria história, e por meio deles, juntei a horrível verdade. Os Blackwoods não eram apenas colecionadores, eles eram assassinos. Eles atraíam pessoas para suas casas sob o pretexto de festas, reuniões de negócios ou simples hospitalidade. Então, usando seus espelhos tratados, eles prendiam as almas de suas vítimas. Mas algo deu errado. Em 1963, durante o que deveria ser seu maior ritual até então,
os espelhos se voltaram contra eles. Cada superfície reflexiva na casa se tornou um portal e as almas presas se libertaram. Mais ou menos. Em vez de escapar, eles puxaram os Blackwoods com eles. É por isso que a venda da propriedade, disse a Sra. Chen. A casa ficou vazia por décadas, até que parentes distantes finalmente venderam tudo, incluindo estes. Ela gesticulou ao redor da loja e percebi com um horror crescente que estávamos cercados pela coleção dos Blackwoods. Dezenas de espelhos, cada um uma prisão para Deus sabe quantas almas. Comecei a experimentar, tentando me comunicar com aqueles presos lá dentro. Descobri que, pressionando minha mão contra a superfície de um espelho e fechando meus olhos, eu poderia me projetar em seu mundo. Era como entrar em um quarto escuro cheio de sussurros e sombras. Mas algo estava errado. Quanto mais eu os alcançava, mais eu os sentia alcançando de volta. Os limites entre o mundo deles e o nosso começaram a se confundir. Eu tinha vislumbres de mim mesmo em espelhos quando não estava olhando diretamente para eles, e meu reflexo nem sempre estava sozinho. Então, os sonhos começaram. Toda noite, eu me via caminhando por uma galeria infinita de espelhos, cada um contendo um rosto que eu tinha visto na loja. Eles sussurravam para mim, me ensinando coisas horríveis, sobre a verdadeira natureza do reflexo e da realidade. Aprendi que os espelhos não nos mostram apenas o que está lá. Eles nos mostram o que poderia ser. E às vezes, se as condições forem adequadas, eles nos mostram o que nunca deveria ser. O ponto de virada veio quando descobri um padrão nas anotações de pesquisa dos Blackwoods, escondido na moldura de um espelho de parede Art Deco. Eles não tinham escolhido suas vítimas aleatoriamente. Eles estavam procurando por pessoas com uma qualidade específica, pessoas como eu. Pessoas que pudessem ver além do vidro. Você não está apenas vendo eles. A Sra. Chen me disse uma noite, seus olhos refletindo algo antigo e terrível. Eles também estão vendo você, e eles estão esperando por alguém como você há muito tempo. Foi quando notei algo que fez meu sangue gelar. Em todos os espelhos da loja, meu reflexo havia parado de seguir meus movimentos completamente. Em vez disso, ele estava me observando, esperando por algo. E atrás dele, na escuridão além do vidro, outros rostos estavam começando a sorrir. A peça final do quebra-cabeça chegou a mim em fragmentos, como um pesadelo montado a partir de cacos de espelho quebrados. A Sra. Chen não era apenas a dona da loja. Ela era o último membro sobrevivente da família Blackwood, preservada não pelo ritual do espelho, mas por algo muito pior. Descobri isso tarde demais, é claro. Naquela época, os espelhos já tinham começado seu trabalho em mim. Toda vez que eu usava meu dom, toda vez que eu alcançava as almas presas no vidro, eu estava enfraquecendo a barreira entre nossos mundos. E esse tinha sido o plano deles, o tempo todo. Veja bem, os Blackwoods não falharam em seu ritual em 1963. Eles tiveram sucesso além de seus sonhos mais loucos. Os espelhos não se voltaram contra eles. Eles transcenderam para algo completamente diferente, tornando-se criaturas que existiam no espaço entre o reflexo e a realidade. Mas eles precisavam de alguém como eu, um empata, uma ponte, para completar sua transformação. Todas aquelas almas que eles prenderam, elas não eram combustível para a imortalidade. Elas eram iscas, esperando por alguém que pudesse sentir sua dor, que tentasse libertá-las. Percebi isso na noite da lua nova, quando a Sra. Chen me convidou para ajudá-la a limpar os espelhos. A loja estava escura, iluminada apenas por velas, que lançavam sombras dançantes em todas as superfícies reflexivas. Conforme eu me movia pela sala,
Notei algo perturbador. Nenhuma das chamas tinha reflexos. Você se saiu tão bem, disse a Sra. Chen, sua voz mudando, ficando mais jovem, mais forte. Você se abriu para eles completamente. Agora é hora do passo final. Em todos os espelhos ao nosso redor, meu reflexo começou a mudar. O rosto que olhava para mim não era mais meu. Ou melhor, ainda não era meu. Era o que eu me tornaria. O que os espelhos fariam de mim? Tentei correr, mas para onde você pode correr quando cada reflexo é uma porta e cada porta leva ao mesmo lugar? As almas presas não eram prisioneiras clamando por libertação. Elas eram caçadoras, e eu tinha entrado voluntariamente em sua teia. Quando os espelhos ao meu redor começaram a rachar e quebrar, suas superfícies ondulando como água agitada, eu finalmente entendi o verdadeiro horror da minha situação. Eu não iria morrer. Eu me tornaria como elas, uma coisa que existe em espelhos, alimentando-se das emoções e memórias daqueles que ousam olhar profundamente para seu próprio reflexo. É por isso que estou escrevendo isso agora, como um aviso. Se você se encontrar em uma loja de antiguidades e os espelhos parecerem observá-lo um pouco de perto, se seu reflexo demorar um momento a mais para seguir seus movimentos, corra. Não olhe para trás, não verifique seu reflexo, apenas corra, porque eu ainda estou aqui observando por trás de cada painel de vidro, cada superfície reflexiva. E eu não estou sozinha. Estamos todos aqui. Os Blackwoods, suas vítimas e agora eu, esperando pela próxima pessoa que pensa que é especial, que pensa que pode nos ajudar. Afinal, todo espelho precisa de uma nova história para contar, e ainda temos muitas histórias para compartilhar. Só não olhe muito de perto para seu reflexo enquanto lê isso. Você nunca sabe quem pode estar olhando de volta.